Estamos de volta aqui com o nosso Bill of Lading e com alguns elementos que vocês encontrarão lá. Então, dando sequência aqui, tendo essa imagem em mente, vamos seguir aqui para os elementos. Como eu havia falado, Port of Discharge and Place of Delivery. Não é difícil de memorizar porque você distingue port from place, né? Porto de lugar. Port of discharge. This is the place at which the container or cargo is discharged by the carrier. Ou seja, você chega no porto, então é o porto em que a carga será, em que o navio chegará nesse porto e a carga pode ou não ser descarregada lá e pode ou não ser o destino final dela. Então, deve haver um porto. Se está indicado, se esse port of discharge está preenchido, quer dizer que a carga fica no porto. E, continuando aqui a ler, the container cargo is discharged by the carrier from the nominated ocean vessel, né? Pelo navio indicado. Agora, place of delivery, o que seria o place of delivery? Se nós voltarmos para aquela imagem, você pode ver que, nesse caso aqui, quando se tem um on carriage, você teria não apenas o porto, mas um lugar no qual a carga seria deixada. Então, you would have a place of delivery. This would be the port, but not port of discharge. You would have a place of delivery. Então, what type of move would this be? Seria um movimento no qual a carga não ficaria no porto, mas haveria um on carriage. Então, no Bill of Lading, que acompanha a carga até o final da sua trajetória, porque é um título de posse. Então, a carga aqui no navio viajou, chegou no seu porto e continua aqui sendo transportada, seja pelo caminhão, seja pelo trem, até chegar no seu destino final. Então, place of delivery seria o lugar, então, o nome da cidade. E aí sim, você, então, quando tiver o place of delivery, você sabe que é o destino final da carga. E se ele estiver em branco, a carga ficou, então, no port of discharge. Ok? Port of discharge. Quais outros elementos nós temos? Place of receipt. O que é esse place of receipt? Quando você olhar lá no seu Bill of Lading, você pode verificar na página 56, na página 55, é onde a carga é recebida pelo carrier. This is the place where the cargo is handed over by the shipper, o expedidor, or his agent to the carrier, the shipping line. Quer dizer, o dono do navio recebe, ou o agente transportador vai receber a carga. E ele pode receber a carga a partir do depósito, inclusive, do exportador. Ele pode ir buscar a carga. Então, place of receipt pode ser, inclusive, o próprio depósito. Então, se o place of receipt for o nome da cidade, São Paulo, por exemplo, não é o nome de um porto, então você já sabe que a carga não saiu lá do porto, a carga saiu, houve um pre-carriage. A carga saiu de algum lugar, viajou de trem, ou de caminhão, ou por meio de algum transporte, até chegar no porto. E aí nós teremos outra informação. Qual informação? Port of loading. There was a pre-carriage, a place of receipt, and then the cargo arrived to the port of loading. This is the place from which the container or cargo is loaded by the carrier onto the nominated ocean vessel. Então a carga chega no porto de embarque, e ela é embarcada, então, no navio no qual ela deve viajar.
tá? Pelo transportador, pelo carrier, pela transportadora. Muito bem. Onde no Bill of Lading está escrito Ocean Vessel Voyage, lá você tem escrito o nome do navio e o número da viagem, né? Há um código para identificar, porque quando você entra no sistema de rastreamento dos navios, como se fosse um controle, existe o controle de voo, né? E existe o controle lá de navegação. Você identifica onde está o navio e aquele código. Saiu onde ele se encontra. So this is the name of the vessel and the voyage number that carries the container or cargo from the mainland, quer dizer, de terra seca, port of loading, for example, Durban, to port of discharge, for example, Mumbai. Então vejam, são detalhes e que vocês precisam saber interpretar. What was the type of move? Esse Bill of Lading, esse título de posse que acompanha a carga, onde ele começou? Eu peguei a carga no depósito, eu peguei a carga no porto, eu posso pegar a carga no depósito, levar até o porto, transportar de um porto a outro porto, deste porto de chegada, levar até um determinado lugar. Eu fiz o caminho completo. Eu posso pegar de um porto de saída, levar até o porto de chegada e levar até um depósito. Então, eu fiz um caminho de um porto até a porta. Ou eu posso pegar de um porto a porto. Então, vejam, eu tenho type of move. Que type of move? Que tipo de movimento? Porta a porta. Eu compro uma bolsa. Alguém leva essa bolsa de um depósito ao outro, de uma fábrica até a porta de quem comprou. Eu tenho porto a porto, o carrier, né, vai preencher um Bill of Lading, apenas levando de porto a porto. Eu tenho porta a porto, pega na fábrica, leva até o porto de chegada, e tenho porto a porta. Pega de um porto e leva até a porta de quem comprou. These are the types of move. E a gente viu aqui como acontece e veremos então as siglas. O que mais nós temos aqui? Temos aqui então para vocês depois reverem alguns nomes, né? Então, para vocês estudarem. Shipper. The company name and address of the shipper. The consigner. Então, no BL, diferentemente do letter of credit, tem nomes diferentes. Diferentemente de outros documentos, que você tem o shipper, que é o expedidor. Então, who is sending the cargo? Bill of Lading number, a unique control number of reference, okay? The carrier book number, a unique control number to reference the shipment with the carrier. Export references, the shipper's reference numbers such as purchase order number, okay? It's to track the shipping reference number. Consignee é o consignatário. Nesse campo consignee, you have the complete information for the final recipient for the shipment. Nós falamos um pouquinho sobre o consignee. Lá você terá informações sobre o importador. Porém, esse campo pode estar em branco. O que eu faço se esse campo está em branco? Você vai atrás do campo 6, Notify Party, porque você não tem a informação do consignee, mas você tem a informação. Notifique quem? Notifique o banco X, notifique esta empresa, notifique este agente, porque daí ele sabe o que fazer e ele tem o BL para retirar a carga. Então, se você não tiver, ou se você tiver consignee order to, significa que quem tiver
em posse do BL original, pode retirar a carga, porque, como vocês se lembram, o Bill of Lading é um título de posse. Vamos seguir aqui. Marks and numbers. Total number of packages per line item, whether the packages are consolidated on a pallet or in outer container. Note the container seal number. Então, essas marks and numbers são códigos, é o número do container, é o número do selo quando ele foi lacrado e o número de containers. E independe se você precisou consolidar, fazer um grupagem, um consolidate, se você tem um less than container load ou full container load. Então, o less than container load, quando a sua empresa ou o exportador não consegue encher um container, ele precisa então consolidar a carga, conseguir outros exportadores para encher um container. Ou você tem um full container load, FCL, e você consegue ter um container inteiro para sua empresa, e aí você tem um número só seu. Release agent, e aí, claro, tem the name of the agent, the consignee should contact to obtain cargo release, para ele poder fazer o desembaraço da carga, para ele poder fazer o cargo clearance. Arrival notice at destination. Note that these agents may offer customs clearance and delivery services. Então, claro, todos esses serviços de desembaraço de carga, de entrega da carga, o serviço de entrega, também esse agente pode fornecer também. Então, como prática aí, eu vou deixar algumas perguntas para vocês, mas também depois dessas, vou colocar aqui algumas perguntas para ver se vocês conseguem identificar ali nos exemplos que vocês têm e para que vocês respondam. Então, olhando aqueles exemplos de Bill of Lading, será que agora vocês conseguem responder Who's the importer? Porque não é esse o nome que está no Bill of Lading, correto? Então, who's the importer? Daí a resposta não é o sinônimo do importer, mas qual é a companhia? Qual é o nome da empresa? É isso que seria a resposta. Who's the importer? Qual é a companhia? Who's the exporter? Where is the cargo leaving from? Where is the vessel leaving from? Por exemplo, where is the cargo leaving from? Qual que é a primeira origem da carga? E de onde o navio está saindo? Né? Qual porto? Pode não ser o mesmo lugar do navio. Às vezes a carga, às vezes você conhece, olhando o BL, que a carga tem uma origem anterior do navio. Pode ser, eles podem estar saindo ao mesmo tempo. Você tem apenas o conhecimento de que os dois estão saindo do porto. Mas às vezes você tem um BL ali que você fala, puxa, essa carga aqui eu sei que ela está saindo de Minas, saiu de Belo Horizonte, foi para o porto do Espírito Santo e o navio está saindo do Espírito Santo. Então por isso essas duas perguntas. Where is the final destination of the cargo and the final destination of the vessel? O navio está chegando em tal porto, a carga para com o navio ou a carga continua? De acordo com o BL. Ah, eu vi aqui essa informação que a importadora é de tal país, então eu acho que a carga vai continuar. Mas o BL está dizendo isso, o carrier, que tem posse daquela carga. Qual é o contrato? Porque o Bill of Lading é um contrato de transporte. Esse contrato diz o quê? Até onde eu vou levar essa carga? Até o porto? Até um depósito? Até que cidade? Até que porto? Okay? These are the questions just to help you to understand the BL. Para entender qual a função do Bill of Lading. É um contrato de transporte de carga, a título de posse,